Se você gosta dessas histórias reais e emocionantes, já se inscreve no canal para me dar uma força e comenta aí de qual cidade você está assistindo essa história. Meu nome é Leonora. Leonora Matos Ferreira, 51 anos, viúva de Graciliano faz 8 meses, sem casa faz 3 semanas, caminhando pela estrada de barro de interior do Maranhão, faz não sei de quantas horas, de horas que você para de contar, quando contar não serve de nada antes de servir de qualquer outra coisa. Estou de estrada, que é de forma que descrevo minha situação antes de forma que descrevo de qualquer outra, de estrada de terra vermelha, de interior de Maranhão, que era de vermelha de tipo de vermelho, que era de óxido de ferro de solo de cerrado, antes de ser de vermelho de qualquer outra coisa, com aquela poeira de tempo seco que subia de pisada antes de assentar de volta, de tipo de poeira que ficava na garganta antes de ficar em qualquer outra parte. Carrego trouxa de pano. De tipo de trouxa que era de coisa que cabia de dentro, antes de coisa que você queria de dentro, que era de distinção que aprendi de força de circunstância, de levar o que importava antes de levar o que era de preferência. Dentro da trouxa, mudança de roupa de 2, documento de identidade que eu havia dobrado de plástico de saco antes de guardar. Retrato de Graciliano de dentro de bolso de camisa que havia tirado de dentro de gaveta antes de sair. E rosário de madeira de tipo que rosário de interior de avó era antes de ser de qualquer outro. Não vejo como vítima, nunca me vi. Que é de coisa que preciso de dizer de frente antes de contar. De tipo de coisa que é de dentro antes de ser de qualquer palavra. De mulher de 51 anos que havia perdido de coisas de tipo que se perdiam e que estava de estrada de forma que estava antes de estar de qualquer outra forma. Sou viúva de Graciliano faz 8 meses. Graciliano Ferreira, nome de homem de Maranhão de interior, que tinha aquela sonoridade de nome que era de antes de nome ser de qualquer tipo que era de agora, de tipo de nome que você ouvia e que reconhecia de interior antes de reconhecer de qualquer outra coisa. 55 anos quando foi. Derrame de tipo que médico chamava de hemorrágico, de palavra que eu havia precisado de pedir, que traduzisse antes de entender, e que tradução era de que sangue havia ido para lugar de dentro de cabeça, que sangue não devia de ir antes de ser de problema de tipo que era. Foi de terça de manhã. Estava de tomar café na cozinha da casa, que era de aluguel na cidade de Imperatriz. De casa de aluguel de 15 anos, que era de casa de tipo que você morava de tempo suficiente, antes de ser de outra coisa que não de lar, de tipo de lugar que ficava de dentro antes de ficar de papel. Não vou descrever de mais do que isso, que era de dentro de quem viveu antes de ser de relato de qualquer outra coisa. A expulsão da casa veio de 4 meses depois que o Graciliano foi. Não de expulsão de tipo de violência de decreto, de tipo que interior, às vezes tinha antes de tipo que lei garantia, de processo de pressão antes de processo de papel. O dono da casa se chamava Seu Epaminondas, de homem de 70 anos com aquela aparência de homem de propriedade de interior que tinha de antes de ter de direito, de tipo de aparência de quem havia acumulado de tempo antes de acumular de qualquer outra forma. Havia aparecido de uma tarde de quinta de 4 meses depois do Graciliano, com aquele jeito de quem havia preparado de antemão o que ia dizer antes de dizer. Leonora, havia dito. Seu Epaminondas, havia dito. O aluguel está de atrasado de 3 meses, havia dito. E eu preciso de casa para sobrinho que está de chegando de São Luís. Que era de tipo de conversa que tinha de resultado de antes de começar, de tipo de conversa que era de decisão antes de ser de diálogo. Eu posso de pagar de 2 meses se me der de prazo, havia dito. Não tenho de prazo para dar, havia dito ele. Sobrinho chega de 15 dias. Fui de 15 dias. Não de tipo de ir que era de escolha de dentro de 15 dias. De tipo de ir que era de dentro de necessidade, de forma que necessidade de tipo que era, não deixava de outras opções antes de deixar.
A família do Graciliano havia sumido de forma que família de viúva de interior sumia. Não de declaração de sumida, de presença que foi rareando de domingo de visita a menos antes de telefonema, a menos antes de mensagem de celular de aniversário, a menos antes de nada. A cunhada Bertolina, de irmã do Graciliano, de tipo de irmã que era de presente de forma que era de presente durante doença de qualquer familiar, e que parava de estar de presente quando doença passava, de forma que doença passava. Quando pessoa que tinha doença havia dito de conversa de 2 meses depois do enterro: Leonora, você vai de reconstruir a vida. Que era de conselho de tipo que pessoa de boa intenção dava antes de saber completamente o que estava de dando. Estou de reconstruindo de forma que sei, havia dito. Foi com expressão de mulher que havia tentado de ajudar e que havia recebido de forma que não havia esperado receber. O julgamento havia chegado de formas que chegava em interior. De vizinha de porta de lado, que havia comentado com outra vizinha, que havia chegado em ouvido de terceira, que havia chegado em mim, que eu estava de irresponsável de não ter pago aluguel de tempo, que Graciliano ainda estava vivo. Que era diversão de coisa que era de dentro de casa de 2, antes de ser de fora de julgamento de qualquer outro. Não me defendi. De tipo de decisão que era de dentro antes de ser de calculada. De mulher que havia aprendido de tempo de vida, que defesa de julgamento de interior era de combustível antes de ser de apagar. Então fui de estrada. Não de destino de tipo que destino era de planejado, de andar antes de saber de onde andava, de colocar um pé antes de outro, de forma que pé se colocava antes de saber de onde ia chegar. Que era de tipo de andar que você fazia quando de parar era de pior antes de andar ser de bom. Tinha o dinheiro que havia sobrado de auxílio funeral que a empresa de ônibus onde o Graciliano havia trabalhado havia dado. De valor de tipo que valor de auxílio funeral era, que era de suficiente de alguns dias antes de suficiente de qualquer outra coisa. Tinha a trouxa, tinha os documentos, tinha o retrato do Graciliano de bolso de camisa. E tinha aquele silêncio de dentro de peito que era de tipo de silêncio que não era de paz antes de ser de qualquer outra coisa. De silêncio de peso, antes de silêncio de descanso. De tipo de quieto que era de depois de tudo, antes de quieto de antes de qualquer coisa. O barraco apareceu quando o sol estava de 3/4 de descida. Que era de horário, de tipo que você calculava de sol antes de calcular de relógio quando estava de estrada de interior, sem celular de bateria carregada. De forma de medir tempo que interior ensinava antes de qualquer outra forma de medir. Estava de lado direito de estrada de barro, de distância de umas 50 metros da estrada, de forma que ficava de antes de ser de qualquer coisa de acessível de estrada, antes de ser de acessível de trilha de capim alto que ia de estrada até a porta. Barraco de tipo que barraco de interior de Maranhão era antes de ser de qualquer outra coisa. De madeira de tipo que madeira de construção de urgência era. De tábua de qualidade de diferente de lado a lado, de forma que quem havia construído havia usado o que tinha antes de usar o que queria, com telhado de zinco de 2 águas, que estava de inclinação de um lado maior do que de outro de tipo, que telhado ficava quando perdia de suporte de uma lateral, antes de perder de todo, torto. Que era de palavra que chegou antes de qualquer outra de olhar para ele, de barraco torto de tipo que estava de pé, antes de estar de qualquer coisa de reto, e com luz de dentro, de luz fraca de tipo de vela ou de lamparina, de luz de amarelo, de tipo que era de antes de luz elétrica de qualquer tipo, com aquela qualidade de luz que era de dentro antes de fora. De tipo de luz que iluminava o que estava de próximo antes de iluminar o que estava de longe. Parei na beira da estrada. De parada de mulher que estava de sozinha em estrada de interior de Maranhão, com sol de 3/4 de descida, e que havia chegado em consideração de tipo que consideração era,
de calcular de antes de agir, de dentro antes de fora. Havia de risco de entrar em propriedade de desconhecido. Havia de risco de continuar de estrada de noite sem saber de onde estava, de forma que estava. Os dois eram de risco de tipo que eram. O segundo era de mais certo antes de ser de menos claro. De saber de antes que noite de estrada de interior era de perigo de tipo, que era antes de não saber o que estava de dentro de barraco torto de luz de vela. Peguei a trilha de capim alto. A porta do barraco era de madeira, de tipo de madeira que porta de barraco de urgência era, de tábua de encaixe, antes de tábua de dobradiça, de tipo que você puxava antes de girar, com aquela resistência de madeira que entumecia de umidade antes de abrir de qualquer jeito. Bati. De batida, de tipo de batida que você dava em porta de desconhecido. De 3 batidas de força média antes de 3 batidas de força de qualquer outro tipo, de forma que anunciava presença antes de anunciar qualquer outra coisa. Silêncio. Bati de novo. Quem é? Voz de dentro. De voz de homem, de tipo que voz de dentro de barraco torto com luz de vela era... De rouca, de tipo que rouca era antes de ser de doente ou de bêbado. De rouca de dentro de cansaço antes de dentro de qualquer outra coisa. Leonora, disse, estou de estrada e o sol está de descendo. Não preciso de nada de mais do que de lugar de dormir de fora do barraco, se você não quiser de abrir. Silêncio de dentro de tipo diferente de silêncio de antes. De silêncio de homem que estava de calcular antes de responder. De tipo de silêncio de dentro de decisão antes de depois de decisão. A porta abriu. O homem que abriu a porta tinha aquela aparência de dentro de circunstância. De tipo de aparência que não era de como a pessoa era antes de como a circunstância havia feito a pessoa ser de forma que circunstância de tipo que era fazia. De uns 55, 60 anos. De difícil de calcular com precisão, porque era de tipo de homem que o trabalho de terra e de sol havia envelhecido de dentro antes de envelhecer de fora, com aquela aparência de décadas de fazer antes de décadas de contar. Magro de tipo que não era de tipo de corpo, de tipo de magro que chegava de não ter de suficiente antes de chegar de qualquer outra forma, com aquela textura de pele de queixo, que era de barba de uns 3 dias antes de ser de qualquer decisão de deixar crescer. Olho de cor de âmbar, de tipo de âmbar escuro. De olho de tipo de olho que havia visto de muito antes de olhar de forma que olhava, com aquela qualidade de olhar de quem havia chegado em lugar de dentro antes de chegar em qualquer outro. Me olhou. Com aquele olhar de cálculo de homem de interior que avaliava antes de receber, de dentro de tipo de avaliação que não era de julgamento de frente, de verificar antes de decidir. Leonora, disse ele, repetindo meu nome de forma que repetia antes de apresentar o dele. Leonora, confirmei. Geraldo, disse. Entrei. O barraco por dentro era de como o barraco torto de luz de vela era, de cômodo único, de tipo que cômodo único de urgência era, com o chão de terra batida, que era de terra de tipo que terra de Maranhão, de interior era, de vermelho escuro, antes de ser de qualquer outra cor. De um lado, rede de dormir de tipo que rede de interior era, de algodão de trançado que estava de uso de suficiente antes de estar de novo de qualquer outra forma. Do outro lado, fogão de pedra de tipo improvisado, de 3 pedras de granito dispostas de triângulo, de forma que suportavam de panela antes de suportar de qualquer outra coisa. E na panela, feijão. De cheiro de feijão de tipo de feijão de interior, que cozinhava de hora longa antes de ser de pronto, com aquele aroma de antes de ser de pronto que era de mais forte, antes de aroma de depois de pronto, de tipo de cheiro que chegava no estômago antes de chegar em qualquer outra parte. Meu estômago chegou em conclusão própria, que eu havia comido de banana de 2 e de água de bica de estrada de antes de entrar na trilha de capim alto. Geraldo havia olhado para o meu estômago de forma que se olhava quando se ouvia de barulho de tipo que era. Feijão está de quase pronto,
disse, sem cerimônia de tipo que cerimônia de convidar era, de declaração de fato antes de convite de protocolo. Não precisa de dividir, disse. Tem de sobrar de suficiente para dois, disse ele, com aquela voz de homem que havia dito coisa que era de fato antes de ser de generosidade de tipo que se declarava. Sentei no chão de terra batida de canto, que estava de livre antes de sentar em qualquer lugar de mais central, de tipo de posicionamento de mulher que sabia de não tomar o espaço do outro, de forma que tomava antes de ser de convidada de tomar. Ficamos de silêncio enquanto o feijão terminava. Não de silêncio de desconforto de dois que não se conheciam, de silêncio de tipo que era de peso, de dentro de cada um, antes de peso de entre os dois, de dois que estavam de carregando de forma que carregavam, antes de estar de conversando de qualquer outra coisa. Geraldo mexia o feijão de colher de pau, de tipo de colher, que era de antes de colher de qualquer outro material, de colher de madeira que havia escurecido de uso, de forma que colher de madeira de uso longo escurecia. Eu fiquei de olhar o chão de terra batida, com aquela atenção de pessoa que precisava de olhar de alguma coisa antes de olhar de qualquer coisa de mais importante. O silêncio de barraco torto de luz de vela era de diferente de silêncio de estrada, de tipo de silêncio de dentro de espaço habitado antes de silêncio de dentro de espaço aberto, de silêncio de dois antes de silêncio de uma. O feijão foi servido em 2 pratos de esmaltado, de tipo que prato de interior era, de esmaltado de borda de azul, de tipo que tinha antes de ser de qualquer outro tipo, com aquelas marcas de uso de cantos de prato de esmaltado que só chegavam de uso de muito antes de chegar de qualquer outra coisa. Geraldo havia servido de colher de pau, de porção de igual nos 2 pratos, de igualdade de tipo que era de calculada antes de ser de generosidade declarada, de homem que havia dividido de forma que era de justo antes de ser de qualquer outra coisa. Comemos em silêncio, que era de tipo de comer de 2 que estavam de fome, de tipo que fome era antes de fome de qualquer outro tipo. Não havia pão, não havia arroz. Não havia tempero de tipo que tempero de cozinha boa tinha. Havia feijão de sal e de água e de tempo de fogo de pedra de granito, e havia 2 pratos de esmaltado de borda de azul, e havia 2 que comiam antes de 2 que conversavam, que era de suficiente antes de ser de ideal, de tipo de suficiente que você aprendia de dentro de necessidade antes de aprender de dentro de preferência. Depois de comer, Geraldo havia pegado a lamparina e havia posto de canto de perto da rede, não de gesto de dormir declarado, de gesto de homem que organizava de forma que organizava antes de qualquer outra coisa, de tipo de organização que era de hábito antes de intenção. Pode ficar de rede se precisar de dormir, disse. Eu fico de chão. O chão está de bom, disse. O chão de terra batida não é de colchão de tipo que você estava de antes, disse. Não sei de tipo de antes que você está de imaginando, disse. Mas o chão de terra batida de barraco está de melhor de que chão de estrada de fora. Ele havia ficado com aquilo de forma de homem que havia recebido informação de tipo que não havia calculado receber. De estrada de muito, disse. De 3 semanas de forma que conta, disse. De imperatriz de seguindo de estrada sem destino, de tipo que destino era de ter antes de ter. De onde você vai? Disse. De não sei de forma que não sei, disse. Que é de resposta que parece de não resposta antes de ser de resposta mais honesta que tenho disponível. Geraldo ficou de olhando para a lamparina de forma que se olhava para coisa que era de foco antes de ser de foco de qualquer outro assunto. De tipo de olhar que era de dentro antes de fora. Eu também fui de sem saber de onde ia, disse por fim, com aquela voz de homem que havia chegado em lugar de dentro, de declarar coisa que não havia declarado de frente antes. De quando? Disse. De 6 meses, disse, que é de tempo de aqui de barraco torto de estrada, de interior de Maranhão, antes de qualquer outro tempo. Deitei no chão de terra batida com a trouxa de travesseiro.
de forma que tinha dormido de semanas anteriores, de tipo de dormir que era de adaptar antes de ser de confortável, de corpo que aprendia de onde estava antes de corpo que reclamava de onde estava. A lamparina foi de apagar de dentro de uns 20 minutos de deitar. O escuro de barraco torto de noite de interior de Maranhão era de tipo de escuro que era de dentro antes de qualquer outra coisa, de tipo que você abria e fechava os olhos e que a diferença era de mínima antes de ser de qualquer outra. O Geraldo estava de rede de lado de deitado, de forma que deitava, de tipo de respiração de homem que estava de cansado, de forma que cansado de verdade, dormia, antes de cansado de fingir dormia. Tirei o retrato do Graciliano do bolso de camisa, que eu não conseguia de ver no escuro de barraco de noite, de tipo de guardar, que era de saber que estava de lá antes de precisar de ver. Graciliano, disse de voz de tipo que não era de audível de outro, de voz de dentro antes de voz de fora, de tipo de falar que era de hábito de 8 meses de viúva antes de ser de qualquer cerimônia. O escuro de barraco ficou de silêncio. O Geraldo respirava de rede, de forma que respirava. E eu fiquei de olhos abertos no escuro de dentro de barraco torto de interior de Maranhão, com o retrato do Graciliano de mão e com aquele silêncio de peso de dentro de peito, que era de tipo de silêncio que havia carregado de 8 meses antes de carregar de qualquer outro tempo, mas de tipo de diferente, de silêncio de 2 antes de silêncio de uma, que era de distinção de tipo que eu não havia calculado que faria de diferença antes de fazer. Acordei antes do sol, que era de forma que acordava de semanas de estrada, de corpo que havia aprendido de acorde, de antes do sol, de forma que acorde, de antes do sol, era de antes de sol ser de qualquer aviso, de tipo de acorde que era de dentro, antes de ser de despertador de qualquer tipo. O barraco estava de escuro de antes de madrugada, de tipo que era de antes de qualquer luz de leste chegar, de escuro que era de ainda de dentro, antes de escuro que era de noite de qualquer outra forma. O Geraldo ainda dormia de rede, de respiração de tipo que havia dormido de antes, de ritmo de dentro de sono de pessoa que estava de cansada, de tipo que cansado de verdade era, antes de cansado de qualquer outra forma. Fiquei de quieta de chão de terra batida, com o retrato do Graciliano de mão, que havia ficado de mão de durante a noite, de forma que guardava de mão enquanto dormia, de tipo de guardar de corpo que era de antes de decisão de guardar de qualquer forma consciente. E com aquele silêncio de antes do dia, que era de tipo de silêncio que apenas interior de Maranhão de madrugada tinha, de fundo de grilo de tipo de grilo, que parava de cantar de antes do sol de forma específica de antes, com aquele momento de quieto de entre o grilo de parar e o pássaro de começar, que era de intervalo de silêncio, de tipo que era de único de cada dia, antes de ser de qualquer outro momento do mesmo. Saí do barraco de antes que o Geraldo acordasse. Não de ir embora, de ver de fora de antes de ver de dentro de qualquer outra coisa. A porta abriu de mesmo jeito de antes, de puxar antes de girar, de resistência de madeira que entumecia antes de abrir. O que estava do lado de fora do barraco torto de madrugada de interior de Maranhão era de coisa que eu não havia calculado de ver antes de ver. Terra. De tipo de terra de Maranhão de interior, que era de terra de cerrado, de tipo específico, de vermelho escuro, de tipo de vermelho que era de dentro de sol de tarde, antes de ser de dentro de madrugada, mas que mesmo de luz de antes do sol, tinha aquela cor de tipo que era de dentro antes de fora, com aquela textura de solo que você reconhecia de tipo antes de pisar. Terra de tipo que o Graciliano havia sonhado, que era de pensamento que chegou antes de eu calcular que estava de vindo, de dentro antes de fora, de tipo de pensamento que chegava de memória antes de chegar de intenção. O Graciliano havia falado de terra de forma que ele falava de coisa de dentro antes de falar de coisa de fora,
de sonho, de tipo que homem de cidade, que havia crescido de interior, carregava antes de carregar qualquer outro. Leonora havia dito de uma noite de dentro de cozinha de casa de aluguel de Imperatriz de uns 3 anos antes de ir. Se eu tiver de um dia com terra de verdade, planto de feijão e de milho e de jerimum e de tudo que terra de tipo de boa terra dava, antes de se preocupar demais com o que plantava. E se não tiver, havia dito eu, então fico de sonhando de forma que sonhava antes de ter, havia dito ele. Com aquele humor de homem que havia aprendido de dentro de interior antes de aprender de qualquer outro lugar, de leveza de dentro de peso antes de leveza de fora de qualquer coisa. A terra ao redor do barraco era de vermelho escuro de madrugada de cerrado, com vegetação de cerrado de tipo que cerrado de Maranhão tinha, de arbustivo antes de arbóreo, de tipo de planta de raiz funda de antes de planta de raiz rasa, com aquela qualidade de vida de cerrado que era de resistência antes de ser de qualquer outra coisa. E de um lado do barraco, terra de tipo de diferente. De terra de antes de lavrada de tipo que lavrada era. Não de lavrada de agora, de marcas de lavrada de antes de ter sido de lavrada, com aqueles sulcos de arado de tipo que permaneciam em solo antes de chuva apagar e de seco manter. Terra que havia sido de plantio antes de ter parado de ser. De tipo de parar que não era de ter terminado de ser de fértil, antes de ser de qualquer outra coisa. De terra que havia parado de ser de plantio de decisão de fora, antes de decisão de dentro, que era de distinção de tipo que você via de olhar de dentro antes de olhar de fora. Agachei, peguei um punhado de terra com a mão. De terra vermelha de cerrado de Maranhão de madrugada, que estava de fresca de noite antes de ser de quente de sol de dia. De temperatura de dentro de solo, que era de diferente de temperatura de superfície de solo, de tipo de distinção que mão de dentro de terra reconhecia antes de qualquer outra parte. É de boa, disse de voz baixa, de forma que falava com coisa que não responderia de palavra, de tipo de falar que havia aprendido de 8 meses de viúva e de 3 semanas de estrada antes de aprender de qualquer outra escola. Você fala com terra? Voz de dentro do barraco. O Geraldo estava de porta de aberta, de acordado de forma que havia acordado, sem que eu ouvisse de dentro de olhar de terra, com aquela qualidade de homem de interior que acordava de silêncio antes de acordar de barulho. Falo de vez em quando, disse, sem tirar o olho da terra de mão. Com terra de falar de volta, disse. Terra de responde de forma que terra responde, disse. De antes de você plantar de dentro antes de plantar de fora. Ele havia ficado de porta de parado de forma que ficava, de dentro antes de fora, de processar antes de responder. Essa terra não presta de forma que prestava de antes, disse, com aquela voz de homem que havia chegado em conclusão antes de você apresentar de alternativa. Essa terra é de tipo de terra que presta de forma que terra de cerrado presta, disse. De raiz funda antes de raiz rasa, de solo de tipo que guarda de umidade de baixo antes de mostrar de cima. Você entende de terra, disse ele. Entendo de forma que aprendi de antes de precisar de aprender, disse. Que é de diferente de entender de escola antes de entender de mão. Geraldo havia descido os 2 degraus do barraco e havia ficado do lado de fora, de forma que ficava, de homem que havia saído antes de saber completamente por que havia saído, de tipo de movimento que era de antes de decisão, antes de depois de decisão. Ficou de olhando a terra que eu havia agachado de frente, com aquele olhar de homem que estava de ver coisa que havia olhado de muito antes de ver de qualquer outra forma, de tipo de ver que era de novo antes de ser de qualquer coisa familiar. A terra não faz nada sem de água e de semente e de quem plante, disse por fim. Tem de água, disse. Tem de poço de 20 metros de lado leste do barraco, disse. De poço que o homem que havia construído o barraco havia feito de antes de largar de tudo. Tem de semente? Disse. Não tenho de semente de tipo que valha de nada, disse.
Tem de feira de mercadinho de cidade de quanto de quilômetros daqui? Disse. Ficou de silêncio, de tipo de silêncio de homem que estava de calcular antes de responder. De uns 12 quilômetros de estrada de terra, disse, de cidade de Buritizal, que é de cidade de tipo de interior, que tem de mercadinho antes de ter de qualquer outra coisa. Então, tem de semente de tipo que mercadinho de interior tem antes de ter de qualquer outra coisa, disse. Ele havia ficado de olhando para mim com aquela expressão de homem que estava de avaliar antes de responder, de tipo de expressão que era de dentro antes de fora, de processo de dentro antes de palavra de fora. Você veio de estrada de sem destino, disse, com aquela voz de dentro de constatação antes de voz de dentro de julgamento. Vim de estrada de sem destino, confirmei. E agora está de propor de plantar terra de homem que você encontrou de ontem de barraco torto de interior de Maranhão, disse. Não estou de propor de nada de tipo que proposta era de você decidir antes de eu propor, disse. Estou de ver de terra de tipo que é antes de ver de qualquer outra coisa. O que você faz com o que eu vi é de você antes de ser de mim. Geraldo havia ficado de parado com aquilo por tempo de dentro. De homem que estava de processar coisa de tipo que não havia processado, de forma que estava de processando. De tipo de processar que era de dentro de longo antes de dentro de rápido. Por que você ficaria de aqui? Disse por fim, com aquela voz de dentro de pergunta que não era de tipo de pergunta de verificação. De tipo que era de dentro de não entender antes de dentro de qualquer outra coisa. Não disse que ficaria, disse. Disse que a terra era de boa antes de dizer qualquer outra coisa. Mas você está de pensando de ficar, disse. Fiquei com aquilo, que era de verdade de tipo que ele havia chegado em antes de eu chegar em... de tipo de verdade que era de antes de você calcular que era verdade, antes de reconhecer de fora de outro, antes de reconhecer de dentro de si mesma. Estou de sem lugar de ir, disse, com aquela honestidade que era de dentro antes de ser de qualquer elaboração, que é de diferente de ficar por escolha antes de ser de ficar por necessidade. Mas as duas coisas ao mesmo tempo podem de ser de verdade. O sol havia saído de leste, de forma que sol de Maranhão de interior saía, de repente antes de gradual, de tipo de nascer que era de lá, antes de não estar de lá, e de estar de lá, de golpe, antes de estar de gradual. A terra vermelha de cerrado havia ficado de vermelho de outro tipo de sol da manhã, de vermelho de vivo, de tipo que sol de manhã tornava vermelho de terra de Maranhão de cerrado antes de tornar qualquer outra coisa. De belo de tipo que era antes de ser de qualquer outra coisa. O Geraldo havia ficado de olhando o sol de leste com aquela expressão de homem que estava de vendo, de coisa que havia deixado de ver, de forma que via. De tipo de ver, que era de retomar antes de ser de qualquer outro tipo de ver. Perdi a fazenda de dívida, disse de forma que disse, de declaração que não havia sido de pedida antes de vir. De seca de 3 anos que fez de produção de nada, e de banco que fez de cobrar de tudo, de forma que banco cobrava antes de qualquer outra coisa. Fiquei de quieta, de tipo de quieta que era de receber antes de responder, de deixar o que havia sido dito de pousar antes de qualquer palavra de depois. A mulher foi embora de antes de banco tomar, disse, que é de forma que às vezes ia antes de coisa difícil de acontecer, de antes, de quando ainda havia de escolha, antes de quando não havia. Filho, disse de voz baixa, 2 filhos de São Luís que não voltam de forma que não voltavam, disse. Com aquela voz de homem que havia nomeado coisa que doía, de forma que doía antes de nomear, de dentro antes de fora, de tipo de dor que era de dentro de carregar, antes de dentro de declarar. Você está de aqui de 6 meses de sozinho, disse. De 6 meses de sozinho, confirmou. De barraco que não é de meu antes de ser de qualquer outro tipo de coisa. De quem é? Disse.
Do maneco que foi embora para a cidade de 10 anos e que deixou de barraco de forma que deixava, disse. Que é de tipo de deixar de interior, que era de antes de qualquer outro tipo, de largar antes de vender, de abandonar antes de decidir. Fiquei de olhando a terra vermelha de sol da manhã. Então o barraco está de sem dono de 10 anos, disse. De sem dono de 10 anos, confirmou. E a terra ao redor está de sem lavrar de quanto, disse. De antes de maneco ir de 10 anos, disse. Que é de terra de 10 anos de sem trabalho antes de ser de terra de qualquer outra coisa. Terra de 10 anos de sem trabalho ainda é de terra, disse. Que é de coisa de diferente de terra de nunca ter sido, de terra de tipo que prestava. Geraldo me olhou, com aquele olhar de âmbar escuro de antes de madrugada, de tipo de olhar que era de dentro de cansaço, antes de dentro de qualquer outra coisa. Você acredita de possibilidade em lugar de tipo que esse, disse, que não era de pergunta, de constatação de homem que havia chegado em conclusão antes de verificar. Acredito de necessidade antes de acreditar de convicção, disse. Com aquela honestidade de mulher de 51 anos que havia aprendido de dentro de vida, de tipo que havia levado antes de aprender de qualquer outra escola. Que é de diferente antes de ser de mesmo. O sol estava de alto de manhã, de tipo que sol de Maranhão ficava de alto antes de qualquer hora razoável. De tipo de sol que era de lembrete de que o dia era de curto de confortável antes de ser de comprido de quente. Vou de fazer café, disse o Geraldo. Com aquela voz de homem que havia chegado em conclusão de tipo diferente de conclusão de antes, de tipo de conclusão que era, de fazer antes de decidir completamente de fazer. E entrou de barraco. Fiquei do lado de fora com a terra vermelha de sol de manhã, com um punhado de solo que havia pegado antes e que estava de mão ainda. E com aquele silêncio de peso de dentro de peito que era de 2 anos de carregar de antes, mas de menos pesado, de tipo que havia ficado de ontem para hoje, de forma que certas coisas ficavam de menos de uma noite, de 2 para 1, de distinção de tipo que só se entendia de dentro antes de entender de qualquer outra forma. O café foi de tipo que café de barraco torto era antes de ser de qualquer outro. Não de café de tipo que café de cozinha, de casa com fogão a gás e com filtro de papel e com xícara de cerâmica de prateleira era. De café de tipo que café de fogo de pedra de granito era. De panelinha de ferro, de tipo que panelinha de ferro de interior era antes de panelinha de qualquer outro material. Com aquele pó de café de tipo que interior de Maranhão torrava antes de qualquer outra coisa. Forte de tipo que forte de café de fogo de pedra era. De tipo que você bebia devagar antes de beber de qualquer jeito. De café que exigia de tempo antes de exigir de qualquer outra coisa. Geraldo havia servido de 2 copos de alumínio, de tipo que copo de alumínio de interior era. De copo que estava de amassado de uso, de forma que copo de alumínio de uso ficava antes de ser de novo de qualquer jeito. Sentamos do lado de fora do barraco. No degrau de madeira de entrada, de degrau de tipo que era de madeira de tronco, antes de ser de qualquer coisa de trabalhada, de tipo de degrau que ficava de sólido antes de ficar de qualquer coisa de polido, com o sol de manhã de Maranhão de frente, de sol que estava de subindo de leste, antes de estar de cima, de tipo que ficava de cima antes de ser de qualquer outra posição. Tomamos o café em silêncio. De silêncio de 2 de manhã, de tipo que manhã de interior de Maranhão era antes de qualquer outro. De som de pássaro de cerrado de tipo que cerrado de Maranhão tinha antes de qualquer outro som de manhã, com aquela qualidade de som de antes do calor chegar que era de fresco antes de ser de qualquer outra coisa. Você plantou de antes, disse Geraldo de dentro do silêncio de café. De interior de antes de cidade, disse. De roça de pai de tipo que roça de pai de interior de Maranhão era antes de qualquer outra coisa. De onde de interior? Disse. De Carolina, disse.
de cidade de Maranhão de beira de Tocantins, de tipo que cidade de beira de rio de interior, era antes de ser de qualquer outra coisa. De longe de aqui, disse. De uns 200 quilômetros de estrada de forma que conta, disse. De lá de dentro de 12 anos antes de imperatriz de tipo, que chegava em cidade de tipo, que imperatriz era. Por que você foi de Carolina, disse. Porque todo mundo foi de interior antes de ir de qualquer outro lugar, disse. De trabalho de tipo que interior não tinha antes de cidade ter, de tipo de ir que não era de escolha de dentro antes de ser de necessidade de fora. E o marido, disse. O Graciliano também era de interior de antes de cidade, disse. De Caxias de Maranhão de tipo de cidade de interior que era de antes de tipo que era agora. E vocês foram de cidade de imperatriz, de encontrar de forma que se encontravam, disse Geraldo, com aquela voz de homem que estava de completando de forma que completava quando havia chegado em entendimento de tipo que havia chegado. De encontrar de forma que se encontrava, confirmei. De tipo que dois de interior em cidade de se encontravam antes de qualquer outro tipo de se encontrar. Geraldo ficou de silêncio com aquilo de forma que ficava com coisa de peso, de dentro antes de fora, de processar antes de palavra. A minha mulher também era de interior de antes de cidade, disse por fim. De Balsas de Maranhão, de tipo de cidade de interior, que era de antes de tipo que era agora. Vocês foram de cidade de juntos? Disse. Foram de Balsas de separados e de São Luís de juntos, disse. De tipo que acontecia, de dois de interior que iam de separados e que chegavam de juntos antes de ir de separados de novo, que era de formulação de homem, que havia chegado em amargura de tipo de amargura, que era de dentro antes de fora, de tipo de amargura que era de processar antes de declarar, de dentro de longo, antes de dentro de rápido. Ela foi de antes de banco tomar, disse. Com aquela confirmação de coisa que havia dito de manhã antes de sol, de repetir de forma que repetia coisa de dentro de processo, de aceitar antes de aceitar de completo. De quanto antes, disse. De 1 ano antes de banco tomar, disse. De quando seca de 2º ano estava de claro de tipo que estava. Pausa. Ela viu diante de mim de como ia de terminar. Que era de qualidade de tipo que ela tinha antes de qualquer outra, de ver de onde as coisas estavam de indo antes de você chegar de onde iam. Você ficou de querer que ela não tivesse visto? Disse. Geraldo me olhou com aquele olhar de âmbar escuro de antes, de tipo de olhar que era de calibrar antes de responder, de dentro de cuidado antes de dentro de franqueza. Fiquei de raiva de ela ter visto de antes de mim, disse. Com aquela honestidade de homem que havia chegado em lugar de dizer de frente o que havia carregado de dentro antes de dizer. Que é de diferente de querer que ela não tivesse visto. É de raiva de não ter visto de junto antes de ela ver de sozinha. Depois do café, fui ver o poço. Do lado leste do barraco, de forma que Geraldo havia dito, de uns 15 metros de porta de barraco, de forma que ficava de antes de ser de distância grande, antes de ser de dentro de propriedade de jeito. De poço de tipo de poço de interior de Maranhão, que era antes de poço ser de qualquer outra coisa. De alvenaria de tijolo de tipo que alvenaria de tijolo de interior era, com a tampa de madeira de tronco que havia ficado de tampado antes de ficar de aberto de qualquer jeito. Abri a tampa, de dentro, água. De nível de tipo que era de bom, antes de ser de qualquer outra coisa. De água de nível de dentro de poço, de 20 metros que estava de dentro, antes de estar de profundo demais. De tipo de nível que era de dentro de bom, antes de ser de qualquer outra coisa. Tirei de balde de corda de tipo que balde de poço de interior era. A água que voltou era de limpa de tipo de limpa, que era de antes de turva de qualquer forma. Não de limpa de tratamento, de limpa de tipo de solo de cerrado que filtrava de dentro de terra antes de chegar de poço. É de boa, disse de voz baixa, de forma que havia dito da terra de antes. Geraldo estava de parado de trás de mim, de forma que havia chegado de seguir sem que eu ouvisse de vir.
de tipo de quieto de homem de interior, que movia de quieto antes de mover de qualquer outra forma. Nunca secou de 3 anos de seca, disse, com aquela voz de confirmação de dado antes de ser de qualquer tipo de orgulho. Poço de 20 metros de solo de cerrado de tipo que é não seca de tipo que foi, disse. De raiz funda, de antes de raiz de tipo que seca alcançava, antes de raiz de tipo que seca não alcançava. Você sabe de água, de antes de saber de qualquer outra coisa, disse Geraldo. Aprendi de pai, de antes de aprender de escola, disse. Que o pai dizia que água era de primeira coisa antes de ser de qualquer outra coisa. De ver de água, antes de ver de terra, antes de ver de qualquer outro recurso, de tipo que era. Seu pai era de sábio de interior, disse Geraldo. Era de sábio de tipo que vida de interior ensinava antes de escola de qualquer outro tipo, disse. Ficamos de poço de volta ao barraco de caminhada de 15 metros, de tipo que caminhada, de 15 metros de interior, de Maranhão de sol, de manhã era, de sol que já estava de quente, de tipo que sol de Maranhão ficava de quente antes de ser de hora de qualquer outro lugar. Vai de precisar de enxada, disse Geraldo de dentro do caminhar. Parei. Você está de concordar de plantar? Disse. Ele parou também. De homem que estava de calibrar de resposta antes de dar de resposta. Não sei de concordar antes de concordar de completo, disse. Sei de enxada de precisar antes de qualquer outra coisa de plantar de qualquer jeito. Que era de forma de concordar de homem de tipo que era, de dentro antes de declarado, de dentro de cuidado, antes de dentro de precipitado. Tem de enxada dentro do barraco? Disse. Tenho de 2 que ficaram de quando o maneco foi, disse. De tipo de ferramenta que fica de quando o homem de terra larga de terra antes de largar de ferramenta. De tipo de ordem de largar que era de dentro de desistência antes de ser de qualquer outra. Eu nunca entendi de deixar ferramenta antes de largar de outra coisa, disse. Você deixaria de quê antes de ferramenta, disse ele. De tudo antes de ferramenta, disse. De tipo que ferramenta era de última coisa antes de largar de completamente, de manter de ferramenta quando de tudo demais estava de ir antes de manter de qualquer outra coisa. Geraldo ficou com aquilo por tempo de dentro. É de forma de mulher de interior antes de ser de forma de qualquer outro, disse por fim. É de forma de quem aprendeu de antes de precisar de aprender, disse. Passamos a manhã de limpar o trecho de terra de lado do barraco. De trecho de tipo que 2 pares de mão conseguiam de limpar de uma manhã, de tipo de manhã que era, de uns 20 por 20 metros de solo de cerrado, de vegetação de arbustivo, de tipo que crescia de 10 anos, de sem manejo antes de crescer de qualquer jeito. Com as 2 enxadas de maneco, que eram de tipo de enxada que ficavam de uso antes de enxada de qualquer outro tipo. De ferro de tipo bom, antes de ferro de tipo de qualidade de baixo, de cabo de madeira, de tipo que estava de gasto, de uso de tipo que uso de muito deixava antes de gasto de qualquer outra coisa. Geraldo enxadava de forma que enxadava, de ritmo de homem de terra que havia feito aquilo de décadas antes de ter parado de fazer, de forma que havia parado, com aquela memória de corpo de tipo que, memória de corpo de trabalho de terra, era antes de ser de qualquer outro tipo de memória. De dentro de primeiro quarto de hora de trabalho, o ritmo havia voltado de forma que voltava. De dentro de corpo, antes de dentro de decisão de voltar. De tipo de volta que era de antes de você calcular que havia voltado. Eu enxadava de lado dele, com aquele ritmo de mulher que havia aprendido de pai, de antes de aprender de escola. De corpo que sabia de como segurar de cabo de enxada, antes de mente saber de como explicar, de como se segurava. Trabalhamos em silêncio. De silêncio de 2 de trabalho, de tipo que, silêncio de trabalho de 2 era, de tipo de silêncio que era de presença compartilhada, antes de ser de ausência de conversa, de dentro de tipo de comunicação que era de trabalho de lado, antes de comunicação de palavra. De meio da manhã, Geraldo havia parado de enxada, de tipo de parar que não era de cansaço,
De tipo de parar que era de dentro de perceber de coisa antes de continuar de qualquer outra coisa. Você vai embora de quando terminar de plantar, disse. Fiquei de inchada de mão de parada. Não sei de quando, disse. De forma que não sei, de tipo que não sei de antes. Você precisa de lugar de ficar, disse, com aquela voz de homem que havia chegado em declaração de fato antes de ser de convite de protocolo. Preciso de lugar de ficar, confirmei. O barraco tem de 2 lados antes de ter de um, disse. De rede de um lado e de chão de outro lado. De tipo de divisão que não era de declarada antes de ser de funcional. De funcional antes de declarada, repeti. Que é de distinção de tipo que eu entendo antes de qualquer outra coisa. Então fica de enquanto precisar, disse. De forma que disse, de declaração de homem que havia chegado em decisão antes de cercar a decisão de condição de qualquer tipo. Fiquei com aquilo por um tempo de dentro. Obrigada de dizer de forma que disse, sem de condicionar antes de declarar. Você me ajuda de terra, disse, que é de mais do que eu estava de sozinho de antes. E você me dá de lugar de dormir que não é de chão de estrada, disse, que é de mais do que eu tinha de antes. 2 de com menos que o suficiente de cada um, disse Geraldo, com aquela precisão de homem que havia chegado em formulação de coisa que estava de tentando formular antes de você ajudar de formular, que juntos dava de suficiente de tipo que sozinhos não dava, disse. De tipo, confirmou ele. E voltamos de inchada, de silêncio de 2 de trabalho de manhã, de interior de Maranhão, com o sol de subindo de tipo que subia, com a terra de abrindo de tipo que terra de cerrado de 10 anos de sem manejo abria quando enxada chegava, de dentro antes de fora, de tipo de abertura que era de antes de semente ser de plantada de qualquer jeito. A semente chegou de quinta-feira. Não de compra de tipo que compra de cidade era, de tipo de chegar que era de interior de Maranhão, antes de qualquer outro tipo de chegar, de forma que coisas chegavam antes de você ir buscar de qualquer jeito. A dona Perpétua havia aparecido de estrada de terça de manhã. Mulher de uns 60 anos de aparência de mulher de interior de Maranhão, de tipo que era, de cabelo de preso de pano, de tipo que mulher de interior prendia de antes de prender de qualquer outra forma, com saco de estopa de mão de tipo que carregava coisa antes de ser de qualquer outra coisa. Havia passado de estrada de bicicleta de tipo de bicicleta que bicicleta de interior era. De pesada de tipo que pesada antes de leve, de ferrugem de tipo de ferrugem de uso de exterior, antes de ferrugem de abandono, com aquele rangido de corrente de tipo que corrente de bicicleta de uso de muito ficava antes de corrente de qualquer outro tipo. Havia parado na beira de estrada quando havia visto de barraco de distância. Quem está de morar de barraco do Maneco? Havia gritado de estrada. Geraldo havia saído de barraco de porta. Geraldo Mota, havia respondido. Ela havia ficado de bicicleta de parada de estrada por tempo de dentro, de tipo de pausa de mulher de interior, que calculava antes de chegar em conclusão de tipo de conclusão que calculava. Então havia descido da bicicleta e havia tomado a trilha de capim alto de forma que tomava, de tipo de mulher que havia decidido antes de chegar em conclusão de tipo que chegava. A dona Perpétua havia explicado de tipo de forma que interior de Maranhão explicava, de direta antes de indireta, de assunto antes de protocolo. Morava de fazenda de 2 quilômetros de leste antes de marido ir de 2 anos, havia dito. Agora moro de sozinha de tipo que ficava de sozinha antes de ir embora de qualquer jeito. De que você precisa, havia dito Geraldo. De nada de tipo que você pode de dar, havia dito ela. Mas tenho de semente de feijão de corda e de milho de variedade de cedo que cresceu de mais do que uso sozinha. Soube que havia de gente de barraco do Maneco de passagem de seu Raimundo que passou de estrada de ontem. De tipo de informação que circulava em interior de Maranhão antes de você calcular de onde havia partido. Havia entrado no barraco com o saco de estopa.
Me havia olhado de tipo de olhar de mulher que avaliava antes de cumprimentar. Você não é de interior de daqui, havia dito. Sou de interior de Carolina de antes de Imperatriz, havia dito. De Carolina de Rio, havia dito ela. De confirmação de quem reconhecia antes de perguntar. De Carolina de Rio, havia confirmado. Boa terra de lá, de antes de seca de tipo que chegou, havia dito ela. Com aquela precisão de mulher de interior que sabia de terra de outros interiores antes de saber de terra de qualquer outra coisa. Havia aberto o saco de estopa de dentro da mesa de tronco que havia improvisado de antes de Dona Perpétua chegar. Sementes de feijão de corda de tipo que feijão de corda de interior de Maranhão era, de cor de creme de tipo que cor de feijão de variedade local era antes de cor de feijão de qualquer outro tipo, com aquele tamanho de semente que era de dentro de variedade, de antes de dentro de variedade de agora. E milho de variedade de cedo, de tipo que havia dito, de menor de tamanho de grão de tipo que milho de variedade de cedo era antes de tipo de tamanho de qualquer outro, com aquela cor de amarelo de dentro de amarelo de tipo que era de intensidade antes de ser de qualquer outra. De quanto? Havia dito Geraldo. De nada de quanto? Havia dito a Dona Perpétua. De sobrou de mais do que uso sozinha antes de estragar de qualquer outra forma. A Dona Perpétua havia ficado de almoço, não de convidada de protocolo, de tipo de ficar que era de interior, antes de ser de qualquer outro tipo, de ficar de forma que era de natural, antes de ser de declarado. Havia ajudado de fazer o feijão, de tipo de ajudar que era de chegar de cozinha antes de perguntar se precisava, de interior antes de qualquer outro tipo de ajudar. E havia contado. De marido que havia ido de infarto de 2 anos antes, de infarto de tipo que infarto de homem, que havia trabalhado de terra de décadas, era antes de ser de qualquer outro tipo, de tipo de ir que era de repentino antes de ser de qualquer outro. É de tipo que leva de repentino antes de lento, havia dito, com aquela voz de mulher que havia chegado em formulação de coisa que havia processado de 2 anos antes de formular. O meu foi de derrame de tipo hemorrágico, havia dito. De rápido também, havia dito ela. De terça de manhã de café, havia dito. De tomar café antes de não tomar mais. Dona Perpétua havia ficado com aquilo de forma de mulher que havia recebido dor de tipo que reconhecia, de dentro de reconhecimento antes de dentro de comiseração, que era de distinção real antes de distinção de tipo que você nomeava. A Leonora está de aqui de quando? Havia dito a Dona Perpétua para o Geraldo. De uns 5 dias, havia dito ele, com aquela voz de homem que contava de forma que contava antes de elaborar. E vai de ficar, havia dito ela, de enquanto precisar, havia dito o Geraldo, com aquela voz de declaração que era de simples antes de ser de elaborada. A Dona Perpétua havia me olhado, com aquele olhar de mulher de interior de 60 anos que via de dentro antes de ver de fora, de tipo de olhar que era de dentro de avaliação real antes de dentro de qualquer julgamento de tipo que julgamento era. De precisa de ficar, havia dito, com aquela firmeza de conclusão de mulher que havia chegado em conclusão antes de você verificar de onde havia chegado. Não havia dito nada em resposta, que era de tipo de resposta que era de suficiente antes de qualquer outra. Plantamos de sexta, de dia depois de semente de chegar, de forma que a semente havia chegado. De manhã cedo, de 5:30 de antes do sol de tipo que sol de Maranhão de interior, era antes de sol de qualquer outra coisa, de tipo de acordar de interior, que era de antes de sol, antes de ser de qualquer outra coisa. A terra de limpeza de antes estava de pronta de tipo que terra de enxada, de 2 dias ficava de pronta, de aberta de tipo que aberta, de sulco de tipo que sulco,
de solo de vermelho de Cerrado de Maranhão, que estava de tipo de úmido de manhã cedo, antes de ser de seco de calor de dia. Geraldo havia feito os sulcos, de tipo de fazer de homem que havia feito de décadas antes de parar, de ritmo de dentro antes de ritmo de fora, de corpo que lembrava antes de mente verificar se lembrava. Eu havia plantado de semente, de cada sulco de tipo que sulco de feijão de corda pedia antes de sulco de milho pedia, de espaçamento de tipo que pai havia ensinado antes de escola ensinar, de 2 palmos de feijão antes de 4 de milho, de tipo de medida que era de corpo antes de ser de régua de qualquer tipo. Trabalhamos em silêncio, de tipo de silêncio de 2 de trabalho de terra, com o sol saindo de leste de forma que saía. Com o cheiro de terra de Cerrado de Maranhão de manhã, que era de tipo de cheiro, que era de antes de qualquer outro, de terra molhada de madrugada, que ia secando de sol de manhã, de tipo de cheiro, que era de começar antes de ser de qualquer outra coisa. De meio da manhã, Geraldo havia parado. De tipo de parar, que não era de cansaço. De tipo que era de dentro de ver de coisa, antes de continuar de qualquer outra. Estava de olhando o trecho de plantado. De tipo de olhar que era de dentro antes de fora. De tipo de ver de homem que estava de vendo coisa que não havia esperado de ver antes de ver. Está de plantado de forma que planta, disse. De constatação antes de qualquer outro tipo de coisa. Está de plantado de forma que planta, confirmei. De quando vai de nascer, disse. De feijão de corda de uns 8 a 10 dias, se a chuva chegar de forma que o tempo disse que chegava, disse. De milho de tipo de cedo, de uns 6 a 7, antes de 7 a 8. Ele havia ficado com aquilo de forma de homem que estava de calculando de dentro antes de responder de fora. Eu não plantava de 6 anos, disse, com aquela voz de homem que havia nomeado de intervalo de tempo, de tipo que tempo de dentro era antes de tempo de fora, de 6 anos de dentro antes de 6 anos de calendário. E antes de 6 anos, disse, antes de 6 anos plantava de fazenda de tipo que fazenda de 3 gerações de família era, disse, com aquela voz de dentro de coisa que havia sido antes de coisa que era de agora. De tipo de voz que tinha de dentro de perda, antes de ter de dentro de qualquer outra coisa. De quantos alqueires? Disse. De 52 alqueires de terra de cerrado de tipo de boa terra de tipo que era. Disse. De terra de avô de pai de meu pai, de antes de meu avô, de antes de meu pai, de antes de mim. De 3 gerações de antes de você, disse. De 3 gerações de antes de mim, confirmou, e de nenhuma de depois, porque os filhos foram de cidade antes de querer de ficar de tipo que ficava. E a terra foi de banco, disse. E a terra foi de banco de forma que foi, disse ele, com aquela voz de dentro de coisa que havia sido dita de antes, e que era de dizer de novo de forma diferente, antes de ser de terminar de dizer de qualquer jeito. O banco tomou de tudo? Disse. Tomou de terra e de gado e de equipamento e de tipo de tudo que estava de propriedade antes de tomar, disse. Deixou de barraco do maneco de lado de estrada de interior de Maranhão, que não era de meu antes de ser de qualquer outro. E você ficou, disse. E eu fiquei de forma que ficava de homem que não tinha de onde ir antes de ter, disse. Com aquela honestidade de dentro antes de qualquer elaboração de fora. A chuva havia chegado de quinta de tarde. De chuva de tipo que chuva de interior de Maranhão de outubro era antes de ser de qualquer outra. De chuva de quantidade que era de dentro de tipo de quantidade de outubro de Maranhão, com aquele barulho de zinco de telhado torto, que barulho de chuva em zinco de telhado de barraco de interior tinha antes de barulho de qualquer outro tipo. Ficamos de dentro do barraco, de rede de um lado e de chão de outro, de forma que havia ficado desde primeira noite, com o barulho de chuva de zinco de cima, e com aquele cheiro de terra que recebia chuva de dentro antes de cheiro de qualquer outra coisa, de tipo de cheiro que entrava de porta antes de entrar de janela, de tipo que era de dentro antes de ser de qualquer outra forma de dentro. O plantio está de beber,
Disse de chão de tipo de quieto, que era de dentro antes de ser de declarado. O plantio está de beber de forma que plantio de semente precisa de antes de qualquer outra coisa. Disse Geraldo de rede de tipo de quieto igual. Ficamos em silêncio de tipo de silêncio de chuva de 2, de dentro de barraco torto de interior de Maranhão. De silêncio de tipo que era de diferente de todos os silêncios de antes. De silêncio de 2, de dentro de mesmo espaço, com chuva de fora de tipo que chuva de fora, era antes de qualquer outra coisa. Geraldo, disse, você acredita de recomeço agora de forma que acreditava de antes de 6 anos? Disse. Ficou de silêncio de rede por tempo de dentro. Não sei de acreditar de antes, disse por fim. De antes, o recomeço era de tipo que homem de fazenda de 3 gerações acreditava de recomeço, de dentro de certeza, antes de dentro de dúvida, de tipo de acreditar, que era de fácil, antes de ser de qualquer outra coisa. E de agora, disse. De agora, estou de plantio de 20 por 20 metros de trecho de terra de cerrado de barraco do Maneco, que não é de meu, antes de ser de qualquer outro, disse. Com semente de Dona Perpétua, que apareceu de bicicleta, rangida de estrada de terça, e com mulher de Carolina de estrada de sem destino, que sabe de feijão de corda e de milho de variedade de cedo e de poço de 20 metros de solo de cerrado. E de acreditar de recomeço, disse, e de considerando de possibilidade de tipo que não havia considerado de antes de você chegar de estrada, de sem destino de 1 mês atrás, disse. Com aquela voz de homem que havia chegado em declaração de tipo que levava tempo de dentro antes de vir de fora. Considerando de possibilidade já é demais do que não considerando de nenhuma, disse. É demais, confirmou ele. A chuva continuou de zinco de telhado torto de tipo que continuava. E o silêncio de 2 de dentro de barraco de interior de Maranhão era de tipo de silêncio que era de mais cheio antes de ser de mais vazio, de tipo de silêncio que você aprendia a reconhecer de dentro de processo antes de reconhecer de fora de qualquer outra coisa. De silêncio de 2 que estavam de presentes antes de estarem de quaisquer outras coisas, o feijão de corda nasceu de 9º dia, que era de dentro de janela que havia calculado, de 8 a 10 dias, de forma que havia dito antes de plantar, de tipo de dentro de prazo, que era de prazo de dentro de certeza, antes de prazo de dentro de esperança. De manhã de terça eu havia ido de trecho de plantio de antes do café. De hábito que havia desenvolvido, de forma que hábito se desenvolvia, de fazer antes de saber que estava de fazendo, de forma que virava de rotina antes de virar de decisão de tipo declarado. E de dentro do vermelho escuro de terra, de cerrado de Maranhão de manhã cedo. Verde. De verde de tipo de verde de broto de semente, que era de verde de antes de verde de qualquer outra coisa. De mais claro de intensidade, antes de mais escuro de maduro, de tipo de verde que era de chegada antes de permanência, com aquela curvatura de broto de tipo que broto de feijão tinha antes de broto de qualquer outro tipo de planta, de 3 brotos de primeira fileira, de 2 de segunda, de 4 de terceira, agachei de frente de primeira fileira, não de verificar de tipo que se verificava de agrônomo, de ver de tipo que se via de dentro antes de ver de qualquer outro jeito, de tipo de ver que era de antes de qualquer palavra de descrever. Graciliano, disse de voz baixa, que era de tipo de falar que havia aprendido de dentro de 8 meses de viúva antes de aprender de qualquer outro lugar, de falar com ausência de forma que ausência era de tipo de presença antes de ser de ausência de qualquer outro jeito. Você queria de terra de tipo dessa antes de ter de qualquer outra, disse. Não é de sua antes de ser de qualquer outro, mas está de plantada de dentro de minha de forma que é de minha de dentro antes de ser de minha de papel de qualquer tipo. O broto de feijão de corda ficou de quieto, de forma que broto de feijão ficava de quieto, que era de resposta de tipo, que era antes de resposta de qualquer outro.
Geraldo havia vindo de trás de mim de forma que havia vindo de antes, de quieto de interior, antes de barulho de qualquer jeito. Ficou de parado de lado do trecho de plantio, de olhando os brotos de forma que olhava. Com aquele olhar de homem de terra que via broto de feijão de corda de forma que homem de terra via, de dentro de reconhecimento de tipo que era, de antes de dentro de surpresa de qualquer tipo. Nasceu de dentro de prazo, disse. De dentro de prazo de forma que disse, confirmei. Você disse de 8 a 10 dias, disse. Disse de 8 a 10 e foi de 9, disse. De dentro, antes de dentro de fora de qualquer estimativa. Geraldo ficou de parado com aquilo de forma de homem, que estava de chegando em lugar, antes de dizer de onde havia chegado. Não via broto de feijão de corda de 6 anos, disse, com aquela voz de dentro de declaração de tempo de tipo, que tempo de dentro era antes de tempo de fora. De como é de ver de novo, disse. Ficou em silêncio por tempo de dentro. De como ver coisa que você achava que havia de acabado de ver de vez, disse por fim. De tipo de ver que você não sabe de nomear completamente antes de nomear de qualquer jeito. Tem nome de tipo que não se nomeia de completo antes de sentir de completo, disse. É de tipo de nome de forma que é, confirmou ele. A dona Perpétua havia voltado de sábado de bicicleta rangida. De tipo de voltar que era de interior de Maranhão antes de ser de qualquer outro, de voltar de verificar antes de voltar de qualquer outra razão, com aquele saco de estopa de mão de tipo que havia trazido de antes. Desta vez, o saco tinha de diferente de dentro. Abóbora de semente de variedade de antes, havia dito quando abriu de dentro da mesa de tronco. De variedade de avó de minha avó que ainda guardava de geração em geração antes de parar de guardar. De tipo que ainda funcionava de tipo que funcionava de antes, havia dito Geraldo. Funciona de melhor de antes de funcionar de qualquer outro de variedade nova, havia dito a dona Perpétua, com aquela firmeza de mulher que havia chegado em conclusão de dentro de experiência antes de conclusão de dentro de qualquer outra coisa. E de onde mais? Havia dito ela de olhar de trecho de plantio de lado do barraco. De feijão de corda e de milho de tipo de cedo de dentro de 8 de dias, havia dito Geraldo, com aquela voz de homem que estava de dizendo coisa, de que se orgulhava de tipo de orgulho que era de antes de qualquer tipo declarado, de dentro antes de fora, de tipo de orgulho que era de sutil, antes de ser de qualquer outra coisa. A dona Perpétua havia ido de trecho de plantio de forma que ia, de mulher de terra que avaliava de chegar perto antes de avaliar de qualquer outra distância. Se havia agachado de frente de primeira fileira, havia passado a mão de solo de entre os brotos com aquela atenção de mulher de terra que sentia antes de ver, de tipo de verificação de mão antes de verificação de olho. Está de úmido de tipo de certo antes de úmido de qualquer outro jeito, havia dito. A chuva de quinta bebeu de forma que precisava antes de beber de forma que excesso fazia. O poço de 20 metros de leste ajuda de forma que ajudava depois de chuva, havia dito. Poço de 20 metros de solo de cerrado, de tipo que é nunca falha de seca, de tipo que foi, havia dito a dona Perpétua. Com aquela certeza de mulher de interior de 60 anos que havia visto de seca, de tipo que havia sido antes de ver de qualquer outra. Naquela noite de sábado, os 3 haviam ficado de fora do barraco. De fogo de tipo que fogo de interior era antes de fogo de qualquer outro. De fogo de pedra de granito de fora de barraco, de tipo de noite de interior de Maranhão que era, com aquele cheiro de fumaça de madeira de cerrado, que era de cheiro de tipo de interior, antes de cheiro de qualquer outro lugar. Com café de panelinha de ferro, de tipo que café de panelinha de ferro era antes de qualquer outro. E com aquele silêncio de 3 de fogo de noite, de interior de Maranhão, que era de silêncio de tipo que era de mais cheio antes de mais vazio, de tipo de silêncio de pessoas que estavam de presença compartilhada, antes de estarem de qualquer outra coisa. A dona Perpétua havia olhado para mim de dentro do fogo,
Você vai de ficar de ficar de definitivo, havia dito. Não sei de definitivo de tipo que definitivo era antes, havia dito. Sei de ficar de enquanto o que está de plantado precisar de quem cuide, antes de ficar de qualquer outra razão. E depois de colheita, havia dito ela. De depois de colheita, vai de ter de tipo de decisão que vai de chegar antes de precisar de calcular de agora, havia dito. A dona Perpétua havia olhado para o Geraldo. Geraldo havia olhado para o fogo. De tipo de olhar de homem, que estava de processando de dentro antes de responder de fora. De tipo que era de antes de qualquer palavra vir de qualquer jeito. Ela fica de forma que fica, havia dito por fim, com aquela voz de declaração simples de homem que havia chegado em conclusão de dentro de forma que chegava, de dentro antes de fora, de processo antes de declaração de qualquer tipo elaborado. A dona Perpétua havia ficado com aquilo de forma de mulher que havia recebido de informação, de tipo que havia esperado antes de receber. De bom, havia dito, com aquela simplicidade de mulher de interior que validava de forma que validava, de 2 palavras antes de elaboração de qualquer outro tipo. Não me vejo como vítima. Nunca me vi. Nem quando o Graciliano havia ido de terça de manhã de café, nem quando o seu Epaminondas havia aparecido de quinta de tarde com aquela voz de decisão, de antes de diálogo, nem quando a família havia sumido de forma que sumia, nem quando eu havia saído de Imperatriz de trouxa de pano de mão e de retrato do Graciliano de bolso de camisa e de estrada de interior de Maranhão, de sem destino de tipo que era. Alguma coisa em mim sempre resistia a esse nome. Não de heroísmo de tipo que se declarava, de reconhecimento de mulher de 51 anos que havia aprendido de dentro de vida, de tipo que havia levado, que circunstância não definia a identidade antes de você definir de dentro de circunstância de tipo que era. Mas naquele mês de dentro de barraco torto de luz de vela de interior de Maranhão, naquele mês de feijão de corda, nascido de 9º dia, e de milho de variedade de cedo, que estava de broto de tipo de broto que era, e de abóbora de variedade de avó de Dona Perpétua, que estava de plantada de trecho de novo de lado do barraco. Me vi como coisa diferente de alguém que resistia apenas. Me vi como alguém que havia ficado, que é de tipo diferente de resistir. Resistir é de ficar de pé de dentro de coisa que empurrava de derrubar. Ficar é de escolher de onde estar antes de saber completamente por que estava de escolhendo de ficar, de dentro de necessidade que se transformava de dentro de lugar antes de dentro de opção, calculada de qualquer tipo. De dentro de 2 semanas de plantio, o milho estava de altura de palmo de tamanho de tipo, que palmo de milho de variedade de cedo de certo, era antes de palmo de qualquer outro tipo de planta. E o feijão de corda estava de tipo, que feijão de corda estava quando estava de crescendo, de forma que crescia. De hastes, de tipo de haste de feijão de corda de interior de Maranhão, com aquelas folhas de formato de coração, de tipo que folha de feijão de corda tinha antes de folha de qualquer outro tipo de planta. E a abóbora estava de broto de tipo de broto de abóbora, de verde escuro, de tipo que abóbora de variedade de antes tinha antes de qualquer outra, com aquela forma de folha arredondada, de tipo que folha de abóbora era antes de qualquer outra. De 3 tipos de planta de dentro de mesmo trecho de terra, de cerrado de interior de Maranhão, de vermelho escuro, de feijão e de milho e de abóbora de dentro de 20 por 20 metros de solo, de antes de 10 anos de sem plantar. Que era de quantidade, que não alimentava de cidade, antes de alimentar de 2 de interior de tipo que eram. Mas que era de começo, de tipo que começo era antes de ser de qualquer outra coisa, de começo que era de real antes de ser de grande, de dentro de possibilidade antes de dentro de certeza de qualquer tipo. Geraldo havia estado de trecho de plantio de tarde de quinta. De ficar de olhando de tipo que ficava, de olhar de dentro antes de olhar de fora,
de ver de tipo de ver, que era de dentro de processo, antes de dentro de resultado de qualquer tipo. Havia ficado de parado por tempo longo, de tipo que ficava de parado. Leonora, havia dito por fim. Você veio de estrada de sem destino, havia dito. Vim de estrada de sem destino, havia confirmado. E encontrou de barraco torto de luz de vela de interior de Maranhão, havia dito. E encontrei de barraco torto de luz de vela de interior de Maranhão, havia confirmado. E encontrou de homem de derrotado de banco e de seca, e de mulher de foi, e de filhos de não voltavam, havia dito. E encontrei de homem de derrotado de banco e de seca, e de mulher de foi, e de filhos de não voltavam, havia confirmado. De tipo que encontrava quando encontrava, de forma que encontrava. E ficou, havia dito. E fiquei, havia confirmado. Por que você ficou? Havia dito. Com aquela voz de homem que havia chegado em pergunta de tipo que havia adiado antes de fazer, de pergunta de tipo de dentro, antes de pergunta de tipo de fora, de querer de entender, antes de querer de resposta de qualquer jeito. Fiquei com a pergunta por tempo de dentro, de tipo de tempo que era de dentro de resposta de real, antes de dentro de resposta de qualquer outra coisa. Porque a terra era de boa antes de qualquer outra razão, disse. E porque você estava de aqui, de tipo de derrotado, que eu havia visto de dentro do peito de mim mesma, antes de ver de fora de qualquer outro. E porque o Graciliano havia sonhado de terra de tipo dessa, antes de ter de qualquer outra, disse Geraldo, com aquela percepção de homem que havia ouvido de suficiente de mim antes de chegar em percepção de tipo que chegava. E porque o Graciliano havia sonhado de terra de tipo dessa antes de ter, confirmei. Que é de razão de tipo de dentro antes de razão de tipo de fora, de tipo que não se explica de completo antes de ser de verdade de completo. Geraldo havia ficado com aquilo de forma que ficava com coisa de peso. Ele seria de gostar de ver de feijão de corda de nascido de 9º dia, havia dito por fim. Seria de gostar de forma que ele gostava de coisa de tipo que era de real, antes de coisa de tipo que era de grande, havia dito. É de tipo de homem de tipo que era de bom de ter, havia dito Geraldo. Era de tipo de homem de tipo que era de bom de ter, havia confirmado. Ficamos de trecho de plantio de silêncio, de 2 de tarde, de interior de Maranhão, com o sol de baixando de oeste de forma que sol de Maranhão baixava, de laranja de tipo de laranja, que era de antes de roxo de tipo que roxo de pôr do sol de cerrado de Maranhão, era antes de ser de escuro de qualquer outro tipo, com o feijão de corda e o milho e a abóbora de frente de forma que estavam, com o barraco torto de atrás de forma que estava, de torto antes de reto, de pé antes de qualquer outra coisa, de luz de lamparina, que ia de acender de dentro em breve, antes de ser de escuro de noite de qualquer jeito. Você acha que vai de dar de tipo que dava de antes? Disse Geraldo de dentro do silêncio. Não vai de dar de tipo que dava de antes, disse. Nada de dar de tipo que dava de antes de dar de tipo que dá de agora. De tipo que dá de agora, sendo de diferente de tipo que dava de antes, disse ele. Mas de tipo que dá, confirmei. Que é de distinção de tipo que importava antes de qualquer outra. Geraldo havia ficado com aquilo de tipo que ficava de sempre. De dentro antes de fora, de processar antes de palavra. De quanto tempo para de colheita de feijão? Havia dito por fim. De uns 60 dias, de forma que feijão de corda de variedade de tipo que Dona Perpétua trouxe, ficava de 60 antes de 70, havia dito. De 2 meses de dentro de agora, havia dito. De 2 meses de dentro de agora, havia confirmado. Então, de 2 meses, a gente vai de ver de resultado de tipo que é, havia dito. De 2 meses, a gente vai de ver de resultado de tipo que é, havia dito. E havíamos ficado de trecho de plantio, de olhando o pôr do sol de cerrado de interior de Maranhão, com o feijão e o milho e a abóbora de frente. De 2 de pé, de tipo que estávamos. De cada um de forma que era de cada um.
de dentro de processo, de tipo que era de dentro, antes de dentro de qualquer resultado, de tipo que resultado era, de dois que haviam perdido de tudo, de tipo que se perdia, e que haviam encontrado de trecho de 20 por 20 de terra, de cerrado de Maranhão de vermelho escuro, de bom antes de qualquer outra coisa. Que era, aprendi de dentro de um mês de estrada e de barraco torto e de feijão de corda de 9º dia, que era de suficiente de começo antes de precisar de mais do que começo. Fim.